Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Marchetti e tô aqui para mais um episódio da nossa série Papo de Professor, que vai ao ar todas as terças-feiras aqui no nosso canal. Salvo aquelas que durante a quarentena a gente tá meio de bode, né? Não tá muito bem e não grava, aí vocês me perdoem. Quando eu pular uma semana, provavelmente é por este motivo. Tá bom? Mas nós somos todos seres humanos e tá tudo bem. Semana passada eu não consegui gravar, mas estou aqui hoje para vocês, tá bom? E aí eu tinha comentado com vocês no nosso último vídeo que hoje eu começaria a abordar os temas de estudo da professora de balé. O que um professor tem que estudar para dar aulas? Bom, nós fizemos no último vídeo uma listinha, né, sobre assuntos de estudo e tal, e aí surgiram muitas questões. Bom, eu fui convidada por uma professora muito jovem, a Mari Machado. Ela me convidou para fazer uma live e tal, e nós abrimos uma caixinha de perguntas para o público. E dentro dessas perguntas vieram muitas coisas interessantes. Então, apesar de eu ter falado lá no último vídeo, eu vou usar aqui uma licença poética do quadro da minha querida Tata Werneck, e hoje nós vamos mudar a nossa programação, porque meu canal, minhas regras. Aê! E aí eu vou agora abrir essa exceção e mudar aqui a programação um pouquinho e vou trazer para vocês questões, dúvidas, perguntas que eu recebi nessas caixinhas aí, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Mari, e outras questões que ela levantou e tal. E eu queria agradecer muito o carinho dela, que ela disse que essas perguntas todas surgiram porque ela estava maratonando a nossa série aqui no canal, e eu fiquei o quê, ó? Muito orgulhosa. Então, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês alguns trechos, né, dessa nossa live e também as perguntas e respostas dessas questões todas. Se você, professor, tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, algum dilema, um desabafo, o que vocês quiserem, por favor, podem deixar aqui nos comentários. Podem enviar via direct, WhatsApp, Facebook, fazer uma chamada, pombo correio, enfim. Essa dúvida, essa questão chegando até mim, eu vou respondê-la com o maior carinho do mundo. E o que eu não tiver uma resposta para dar, pode deixar que eu me comprometo a procurar alguém especializado, mais capacitado, enfim, para dar essa resposta para vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns momentinhos dessa nossa conversa, algumas dúvidas que surgiram, e eu aguardo o feedback de vocês, tá bom? Oi! Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Nossa, nem acredito que chegou esse dia. Meu coração tá aqui, ó, na boca. Como que Imagina. você tá? Tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. E aí, menina? Você quer começar falando um pouco sobre você? Você quer que eu já comece a perguntar? Como que funciona? Peraí. Oi, Lelê. Eu tô vendo as aqui. Eu acho que você podia contar pro pessoal como que você chegou até mim. Tá, pode ser. Gente, eu tô nervosa. Não fique. Então, eu conheci a Jéssica através do YouTube, pesquisando, porque pra quem não sabe, eu sou professora de balé também. Mesmo eu tendo essa cara de baby, é uma baby cuidando das outras babies, entendeu? E nessa de pesquisar para poder ter mais conteúdo para eu dar para as crianças, porque a minha formação é em balé clássico, né? Eu não tenho formação em educação física, nem pedagógica, é o balé mesmo, é a minha formação como bailarina. E aí, por eu sentir falta dessa questão mais pedagógica, eu fui atrás de vídeo, também fui atrás de conselhos, porque minha irmã, ela é formada em educação física, então, ó, tinha algumas coisas que eu perguntava diretamente para ela lá no início, né, porque eu iniciei com 15 anos. Então, né, 15 anos, eu não tinha nem me formado ainda lá na escola, lá do balé. Então, nessa de procurar, eu fui encontrando pouquíssimos canais, porque confesso que há 3 anos existiam pouquíssimos canais, e aí nisso eu encontrei a Flávia, e foi passando o tempo, e aí nisso surgiu você, e também alguns instas que eu fui seguindo, aí eu vi o As Quartas Usamos Coque,
Aí eu falei, gente, eu quero voltar a ser bailarininha, então eu vou fazer um vídeo. Aí foi onde eu criei a coragem, fiz o vídeo e entrei em contato com você e a gente começou a conversar. Isso, foi assim. Foi Eu assim. fiquei muito feliz com o contato e eu fico muito feliz de estar aqui hoje e poder responder todas essas dúvidas, né? A Mari Não, me procurou Uhum. e falou que foi dar uma maratonada no canal e que surgiram várias questões, né, Mari? Várias dúvidas. Sim, nossa, muito. Porque eu vejo até que é meio comum isso, essa coisa de 14 anos e vai dar aula. Só que até o que você falou no Papo de Professor, episódio 11, em questão de, tem a supervisão. Só que assim, a maioria das garotas que vão dar aula, elas não têm a supervisão de uma outra mestra ou uma professora, entendeu? É elas por elas. E aí foi aonde que eu falei assim, falta coisa. Então, se falta coisa, vamos responder aqui, vamos trazer. Entendeu? As Porque é um realidades são muito mundo. diferentes também, viu, Mari? Assim, de Sim. cidades diferentes, né? Eu tenho Aham. pessoas que me mandam mensagem que são apaixonadas por balé, nunca estudaram balé, mas abriram uma escola. Nossa! E Oi? aí, o que eu vou falar para essa pessoa? Tipo, não, para, desiste. Eu falo para ela, Não. contrate bons profissionais, seja empreendedor, vai estudar, porque é o que eu falo assim, o balé é arte, né? Então a arte Sim, está sim. dentro de cada um. É mais importante do que qualquer título. A gente tem que ter boa vontade e Aham. consciência, né? Não vai, pelo amor Sim, de não, Deus, é o mais importante. tá, né? Mas É o é mais isso. importante. Porque, no meu caso, mesmo eu não querendo dar aula, né? Eu sempre gostei de estudar o balé, realmente. Sempre gostei de ter essa curiosidade, sempre fui muito curiosa, sabe? Como eu falei, procurar Instagram, te achei, vou no YouTube, utilizo da formação da minha irmã para perguntar as coisas para ela. Então, sempre gostei de criança, entendeu? O que facilitou um tiquinho, porque foi onde eu consegui ser a tia Mariana. No começo, Sim. fui pegando elas na brincadeira. Quando elas se acostumaram comigo, aí eu comecei a colocar um pouco do processo do balé, né? Do processo técnico, entre aspas, nas crianças. Então, e eu acho que a primeira pergunta que surgiu assistindo o 11, que foi o último vídeo que você colocou no seu canal, Uhum. é, foi sobre se a questão que você falou sobre a metodologia, né? Que para criança realmente não tem como essa questão da metodologia. Mas você, como bailarina, você acha que há um problema o bailarino ser uma pessoa que tem várias metodologias no seu corpo? Ou você acha que ele se dá melhor quando ele segue alguma à risca? Tá. Não. Eu acho que assim, a gente tem que experimentar de tudo. Mari, eu tô me ouvindo quando eu falo. Acho que tem um eco aí. Será? Eu vou tirar o fone, peraí. É. Oi, E agora? Melhorou? Carolzinha, bailarina, saudade também. Melhorou. Agora eu não me ouço mais, tá Melhorou? ótimo. Não era Melhorou. o fone, então. Então, assim, o que eu tava falando, o que eu falei, né, no último episódio do Papo de Professor, é porque realmente não existe uma metodologia ainda Uhum. registrada, vamos dizer assim, internacionalmente, uma coisa, né? Então, tem alguns estudos, tem algumas metodologias que já estão em teste, mas assim, o balé, quando ele começou, eram para adultos e para homens. Eu até falo disso em um outro episódio. Exatamente. Então, assim, as pessoas foram reproduzindo, mas aí, muitos anos depois, mulheres puderam dançar. Aí, muitos anos depois, que Sim. isso foi começando a vir para as pessoas mais jovens. E as E hoje mudou, né? crianças, Os e tabus as hoje mudou, crianças porque hoje é enxergam. o adulto que não pode fazer, é o menino que não pode fazer. Exatamente. E aí, agora, assim, né, mais recentemente, vamos dizer, sei lá, de uns 100 anos para cá, mais ou menos, que as crianças Por aí. começaram a fazer balé. E aí, só que as metodologias não se reinventaram. Então, nós É, temos metodologias a partir de 8 anos, né? 9 anos, que na Rússia sim. começa com 9. Uhum. Mas as pessoas aplicam essa metodologia para crianças de 3. E o corpinho delas não está preparado. Então, a gente tem que estudar muito para chegar nesse corpo de 2 anos e meio, às vezes, que chega,
três Sim. anos, para poder dar uma condição adequada para essa criança e não lesionar. E aí você falou sobre todas as metodologias. O que, que eu acho interessante da gente como bailarina? Eu passei por quase todas, porque a minha carreira Aham. como bailarina, ela foi praticamente de bailarino, os meninos falam. Porque eu Aham. pinguei muito, assim, eu era bolsista, então eu corri, minha família não tinha condições de pagar uma escola de balé, Uhum. então eu fazia teste, ganhava bolsa, então às vezes eu chegava numa companhia, o método era vagano, aí eu chegava na outra, o método era cubano, aí eu chegava na outra era Royal, e eu ficava maluca, né? Mas é aquela Aham. coisa, a gente tem vontade e vai Vai. seguindo, né? Mas eu acho muito importante, esse é um diferencial grande que eu tenho, porque eu fui juntando essas metodologias, o que eu acho melhor de cada uma e adequando nas idades que Para eu, criança. não só para criança, né? Assim, às Mas vezes a você trabalha característica com do quais grupo, idades? às vezes a característica do grupo, tem grupo que as meninas são todas muito focadas, tem grupo que você vê que elas são tudo vai da valsa, que só quer o palco no final do ano e tá tudo certo. Tem grupo que Aham. você vê que tem menina que quer ensinar. A Letícia, que eu não sei se está aqui ainda, mas a Letícia estava aqui, assim, ela tem muita aptidão para ensinar. Então, ela Uhum. pode ser uma futura boa professora, sabe? Então, para ela, eu já tenho Aham. explicar, às vezes até meio chato a aula, assim, porque eu fico tentando esmiuçar para ver se entende, sabe? Então, Aham. eu acho que vai do professor. Ai, ele tá aí. Aqui. Eu acho que o legal é você identificando e você ter bagagem para poder identificar. Por isso que eu falo, tem que passar por tudo, nem que seja um pouquinho, né? Mas tem que conhecer. Então, porque eu pergunto sobre isso, porque assim, a escola que eu fiz, graças a Deus, entre aspas, a gente tem um privilégio aqui na cidade, né? Para quem está entrando pela a Jéssica, eu moro em Taubaté, é interior de São Paulo, fica a 2 horas de São Paulo, mais ou menos. Sim. E aqui a gente tem uma escola, que ela é municipal e ela é formação mesmo, entendeu? E para entrar, todo final de ano tem um teste, mas o teste é só para nivelar. Só Uhum. isso, não é um teste eliminatório, é de nivelamento. Então, todo mundo que tem interesse de estudar artes, porque não é só balé, é balé, música, todas as artes, as 4 áreas da arte, pode estudar lá nessa escola. Só que a minha questão é que lá eu passei por 3 ou 4 professores, se eu não me engano, por ser uma escola municipal, entre aqueles Sim. problemas de prefeitura. E aí cada professor tinha seus métodos, mas eu não consigo, por exemplo, falar tal professor tinha tal método, porque eles já eram tão multi tudo. E eu não tive aula assim, criancinha, né? O meu já foi um processo de formação. Então, eu Aham. acho que é por isso que eu achei importante perguntar isso, porque me formaram uma bailarina assim, bailarina. Qual método? X. Entendeu? Método. Aham. Não sei, entendeu? Então foi até por isso que eu vi seu vídeo e eu achei importante perguntar sobre isso também. Mas nada impede É, você estudar métodos agora também. Né? Por exemplo, a Royal tem um programa de formação de professores, né? Você faz os aham, sim. exames, né, da graduação e depois vai fazer o CBTS. Você pode ser um professor que está apto a ministrar o conteúdo da Royal oficialmente, né? Porque muita gente Aham, faz conteúdo sem ter o selo de aprovação. Aí as alunas têm que sim. fazer exame com uma professora que assine, né? Mas Aham. você tiver vontade, se eu, por exemplo, se o seu método que você ama for a Royal, que não é o meu caso, você pode ir lá e virar uma professora credenciada, sabe? Então, acho que Aham. Qual que é essa o método que você mais, assim, fala, adoro? cubano. Cubano? Nossa, que diferente. É muito Diferente mais mesmo. dançado, é muito mais virtuoso, né? O Vaganova também é muito próximo, eu acho. Tem umas diferenças de termos, né, e tal, mas a questão do ser Aham, dançado, do artístico se sobressair, eu gosto aham. muito, muito mesmo, assim. Eu fiz uns exercícios de centro da rádio no meu 8º ano, que a minha professora pegou um pouco pra gente estudar essa questão de já ter os vídeos, né? Porque eles têm aqueles videozinhos que eles colocam no YouTube. E Aham. eu gostei das barras deles, mas a grade mais pra ciminha mesmo, porque a grade do começo realmente é. Eu vou te falar que eu me lembro até hoje do meu exame de quarto grau.
Tão traumático que foi. Era tipo, Tandi Devan. 1, 2, 3, vira a cabeça. Um, Deus é dois, mais. três e vira a cabeça. Eu me senti um robô. Então, assim, eu não Não, gosto muito. Mas, realmente, depois, né, que você vai pro 8º grau, aí depois tem o college, aí é aham. outra conversa, sabe? É, eu só fiz as aulas, eu não tenho, não colei grau nenhum da RAD, mas eu já fiz aulas, eu fiz tanto nessa escola e também fiz aula numa escola daqui da minha cidade que ela é credenciada, por uma Aham. professora credenciada. Aí eu tive a Quem é a oportunidade de fazer um professora, curso. sabe? Oi, é a Tatiana Aires, da Elo Escola de Dança. Então, Bacana. eu fiz um curso de férias com ela aqui, em Taubaté. E aí, só que também já era grau maiorzinho, mas também ela foi, por ser curso de férias, né? Não tem aquela coisa tão pesada, mas mesmo assim, professora credenciada acaba se, né, segurando no método, não adianta. Não, e E tem, eu né? Tem gostei. que se segurar, E porque tem que você se fazer, credencia exatamente. para isso, né? Aham, Se exatamente. defender mesmo. Mas, Aham. ó, E uma alguém falou pergunta. aqui, ó, Ó, falem a diferença dos métodos, por favor. Samara, os métodos, eles são as escolas. Então, por exemplo, a escola cubana, ela foi pensada e desenvolvida para aquele povo, com aquele biotipo que é mais parecido com o brasileiro, inclusive. Por isso que eu acho que eu gosto muito. Porque eu pode tenho um ser. bumbum bem grande, gente. Mesmo quando eu era Ah, bailarina, que eu eu era bem sofro. magrinha, eu sempre tive o quadril largo e o bumbum grande. Eu sofro um pouquinho com isso. A minha coxa, na hora de fazer, A minha fechar a coxa. primeira. Exatamente. As cubanas são ali com a gente, ó. Então, eu acho que foi a primeira coisa que eu me identifiquei. Porque o corpo é pensado desse jeito. Então, assim, por exemplo, a quinta posição, eu não sou obrigada a cruzar o pé e colar o pé. Eu sou obrigada a fazer ela pelo quadril. Então, assim, para mim Nossa. era um sonho. E aí, já, por exemplo, a Vaganova é um método russo. Na Rússia tem dois métodos. Tem o russo tradicional, que é mais antigo, e Aham. tem a Vaganova, que foi uma escola já formatada mais recentemente, né? Pela Gripina Vaganova. A Então, Bolshoi, ela se, cara, ela se encaixa no método ou ela puxa pro Vaganova e pro russo? A o Bolshoi. Bolshoi, ele utiliza o método Vaganova. A Vaganova, escola né? Tá. Bolshoi usa Vaganova, isso. Ok. Porque aí tem diferença, o que é companhia e o que é método, né? Aham, não, Então, a escola em si. a escola usa Ela o usa método. Vaganova, né? Então, Tá. assim, os métodos são diferentes porque eles foram feitos em lugares diferentes. Então, tem a escola americana de balé, tem a escola italiana, que é o método Cecchetti, que é muito antigo, mas é muito legal. Tem o Royal, que é o método inglês. Então, a diferença dos métodos está dentro do corpo daquelas pessoas de onde ele foi construído. Então, por isso que é bacana você ver o que você se identifica mais, né? Aham. E isso Espero também ter eu acho que é um. respondido. Deixa eu ver. É, e isso também eu acho que é um papel do professor, né? Também dar uma olhada para aquele bailarino e identificar. Eu falo isso porque você comentou, né? Você falou, ah, eu tenho um bumbum mais avantajado e eu também tenho o meu biotipo, eu já tenho coxa e tenho batata da perna, assim, também já. E os professores que eu tive, eles não olharam para essa minha diferença de biotipo, sabe? Eles foram para encaixar. Eu É porque é no que mais eles fácil, né, queriam, o padrão, assim. Por exemplo, no Bolshoi, entendeu? por que você tem uma seleção física? Porque quando a criança chega lá, ninguém quer saber se ela tem técnica ou não. A técnica eles vão ensinar. O que é um Aham, teste? Bolshoi? É um teste físico. Então, o fisioterapeuta, eles vão lá e avaliam se o quadril tem abertura para girar, para ser andeor, se encaixa, se é longilíneo. Então, eles aham. medem o diâmetro do fêmur, o tamanho do fêmur para saber se essa criança vai ser muito alta, se essa criança vai ser muito baixa. Então, por que elas são todas iguais? É porque lá só vão as melhores? Não. É porque Ah, lá então, o eles que eles só querem. selecionam o que eles buscam. Ponto. Eles não Aham. buscam diversidade, eles buscam aquele biotipo que se enquadra naquele método e que é mais fácil para trabalhar. Sim, Eu estava assistindo, eu participei de um fórum de dança do Estúdio Gisele de Danças. E eu assisti a palestra da Alice Arja. E sim. ela falando sobre o pessoal que vai para Miami, né? No Summers de lá. E aí ela estava comentando que o pessoal de lá, eles. É até meio estranho falar isso, mas eles preferem quando ela traz alguém da comunidade, da favela, porque ela é do Rio.
Aham. Por quê? Aí ela explicou o porquê. Porque ela falou, eles sabem que são as pessoas mais espertas, porque elas têm que fugir de bala, e Sim. sabem que são as pessoas magras porque elas não comem direito. Aí eu fiquei tipo, tudo bom? E É, sabe, e também outra coisa que ela falou, e sabe que não é um bailarino que vai querer voltar, porque a vida dela tá muito melhor do que dentro da favela, porque sabe que se voltar vai ter que voltar pra favela. Então, fica em ele Miami vai e se agarrar a torna um ótimo oportunidade. bailarino. Oi? É, ele vai agarrar a oportunidade, A né? oportunidade. E aí foi o que ela falou. Eles notam muita diferença quando vai alguém que teve todas as oportunidades aqui no Brasil e vai pra lá. Ela falou que geralmente essa criança é a criança que vai chorar de saudade, que vai querer voltar. E ela falou, e as crianças da comunidade não, dificilmente são as que querem voltar, porque elas enxergam tanta, né, aquela coisa de brilhar os olhinhos, que elas ficam. Então ela falou que se tem uma coisa que o pessoal lá aprendeu a falar é favela. Ela falou, ela chega com um grupo de crianças, eles perguntam se eles são um grupo da favela. Sim. Então, você falou este biotipo e eu fiquei pensando assim, é até meio estranho escutar. Quando eu escutei ela falando e falar isso é estranho, mas é a realidade, né? Um pouco. Por exemplo, lá no Summer em Miami, então, eu já tive lá no Miami City, eu não tive essa visão, para ser sincera. Mas eu já fui Tá. numa outra pegada adulta, enfim, ninguém me levou, eu fui lá, Aham. bebi e fiz, né? Mas Aham. o que eles podem estar buscando? Eles podem estar buscando determinação, eles podem estar buscando foco, que talvez É. seja difícil numa outra E a realidade. questão, e a questão corporal também, né? Que a gente falou, porque, querendo ou não, é o que acaba sendo o que eles querem. Há algum método, sem ser o cubano, que não escolha esse biotipo mais, daquele corpinho mais magricelinho ou não? Eu Porque eu acho que vejo que é um todos pouquinho os mais. métodos, com você com conhecimento, todos os métodos você Aham, consegue adaptar. Porque é a sim. questão que a gente fala da anatomia, né? E Aham, da biomecânica dos movimentos. Então, assim, tá. eu tive professores, eu tive um professor russo, o nome dele é Sergei. Eu acho que ele voltou para a Rússia. Ele dava aula em Brasília, numa companhia que eu dancei lá. Ele veio para São Paulo e depois eu acho que ele foi embora para a Rússia. E ele me Aham. ensinou a dançar de uma maneira completamente diferente. Imagina, eu cheguei na mão dele, eu já tinha 19 ou 20 anos, eu estava tipo quase Nossa. parando. E ele Não fala. modificou, mas é porque eu queria ser professora, né? Era Ah, tá explicado. diferente, assim, meu foco sempre foi ser professora. E aí ele modificou todo o meu eixo. E eu sempre fui Uhum. boa de balance, assim. Uma das minhas ídolas na dança é a Valdez, a Biensai Valdez, que hoje é diretora do Balé de Cuba, porque ela fica 1 minuto no Balancing Don Quixote e a orquestra que lute para enrolar para ela Fica ficar aí, lá, toca. entendeu? Ela Toca que eu vou ficar fica. aqui no balas. E eu sempre amei, assim, porque eu sempre fui muito boa de giro, de balance, principalmente de balance, né, de equilíbrio, para quem Uhum. não conhece. E ele modificou completamente o meu eixo. Ele me ensinou a recolocar o meu corpo e eu me apresentei profissionalmente com a direção dele uma única vez no Teatro Nacional lá em Brasília e eu vou te falar que foi o dia que eu me senti mais bailarina na vida. Olha que loucura. Depois de anos, depois de já ter passado na mão de Deus e todo mundo, o Aham. cara foi lá com a visão dele, ele era maestro mesmo, assim, né? Ele foi lá com a visão dele, arrumou tudo que ele achava que tinha que arrumar, me desconstruiu e eu carrego para a vida. Assim, as minhas alunas que estão aí, elas vão entender qual que é a herança dele. O quadril ele tem que ficar na ponta do pé, então eu desloco elas na barra do eixo de um jeito que Aham. quem olha de fora e até quando a gente começa a fazer é estranho, porque a gente se desloca muito. Eu fico, gente, ossinho do quadril em cima do dedo do meio do pé, então você fica meio torta num primeiro momento. Aham. Mas aí depois, quando você pensa em elever, em subir na meia ponta ou subir trabalho de É o que ponta, você acaba tem acontecendo. exatamente onde você precisa estar. A Sabe não que ser não é nem que só você tem. paciência também, Mari, porque assim, é chato pro aluno, às vezes, você querer É. tanta perfeição. E aí você tem uma ampla concorrência de professores que fazem o que o aluno quer. Então, por exemplo, numa mesma escola de dança, você vai ter o professor Jéssica, que vai ficar lá meia ponta, ponta, meia ponta, fecha até o aluno estar apto a aumentar essa velocidade. E você vai ter o Aham. aluno
vai ter o professor que bota para dançar com as mais velhas, que chama a gente de fora para vir dançar, para o aluno se iludir que tá ali naquele nível, entendeu? E aí, e aí, assim, quem que eles vão idolatrar? Eles vão idolatrar aquela aula chata, que tá ali, meia ponta a ponta, que às vezes eles acham que nem estão evoluindo? Não, eles vão idolatrar quem eles E acham que você? tá fazendo. Só que essa pessoa tá só deixando ele sujo. Porque não, Sim. né? Se você não tiver um trabalho de técnica, de base, lá na frente você se lasca. Você, como professora, na hora de uma escola de formação, você retém mais o aluno ou você faz assim, passa? Eu retenho total. Mas não vai para frente enquanto não tiver bom. Porque, assim, eu até falei pra você, né, no WhatsApp isso. Eu sinto que eu me formei, mas eu não deveria ter me formado, entendeu? Uhum. Porque eu sinto, como que eu posso explicar isso? Eu me formei com aquilo que me pediram, mas não me pediram grandes coisas, entende? E assim, por exemplo, eu tinha uma professora que ela passava assim a barra normalmente. Aí quando chegava em época de montar espetáculo, ela vinha e falava, sei lá, vou falar bem simples para as pessoas entenderem, um giro com atitude, né? Com a perninha atitude. Para quem não sabe, é aquela perninha bonitinha para trás, assim, Dobradinha. e dobradinha. E só que assim, ela não teve o trabalho desde o começo. Você entendeu? Chegou em agosto, ela virou e tipo, aqui o vídeo, sabe? E aí ela falava, não, vamos pra barra e faz. Sim. Aí o que acontecia? De 5 alunas, sei lá, tinham 3 que acabavam, não sei se baixava o santo, o que acontecia, que conseguia fazer algo que desse pra pôr no palco. E as outras duas não conseguiam. Ah, então as outras duas faz, sei lá, um sotezinho, um pulinho aqui e pronto, acabou. Vira-lata, Entendeu? né? Entendeu? Ah, não. Dá um girinho aqui, ó. Dá uma piruetinha aqui. Entendeu? E foi por isso que eu falo. E aí, muitas das vezes, eu não ligo de reconhecer isso. Muitas vezes eu fui aqui, deu só um girinho. Entendeu? Deu um girinho certo, bonitinho, né? A pirueta, porque foi bailarina e tá com nervo, deu falando assim. Eu girava, né? Fazia a pirueta. Eu lembro disso. É, eu fazia, eu fazia a pirueta, né? Como me pediam, mas assim, as outras estavam fazendo o atitude lá, entendeu? Mas porque o santo baixou nelas, não porque teve um trabalho desde do começo do ano, entende? E aí, em questão do baby, você também acha importante essa questão quando fica, né, com um grande tempo com o aluno, de ficar mais no básico, porém, ter certeza que ele saiu sabendo o básico? No Baby, né? O Baby são as Baby, assim, pequenininhas. 3 a 5 anos. Assim, no Baby, o que que eu falo? Qual que é a minha missão dentro do Tá. Baby Class, as maricotinhas que a gente chama, né? Tá. Despertar nelas o interesse pela dança. Ponto. Aham. Elas têm que sentir prazer no que elas estão fazendo. E aí, dentro da minha formação como educadora física, né? E dentro dos meus... Aham. O que que eu busco fazer? Deixar esse corpinho dela apto para ela, quando chegar em idade de escolher uma modalidade, que pode ser o balé, mas também pode não ser, ela pode chegar com 8 anos e falar, eu quero jogar futebol, entendeu? Eu quero fazer judô, eu quero fazer natação, enfim. Eu acho que o corpo dela tem que estar preparado para ela fazer o que ela quiser. Então, eu trabalho Aham. esse desenvolvimento de valências físicas, né, de coordenação motora, de equilíbrio, lateralidade, concentração, Aham. motricidade fina, motricidade, enfim, geral. Eu trabalho isso dentro de um contexto do balé. Então, assim, eu uso o balé como um tema, entendeu? Entendi. Mas os exercícios são todos psicomotores, né? Eu quero que ela esteja apta e que ela seja uma criança coordenada, que ela seja uma criança ágil, que ela seja uma criança, enfim, né? Que nem as minhas alunas, eu tenho Aham. muitas alunas com síndrome de Down, né? Eu vi até que tem umas aqui. O que que eu quero para elas? Elas têm que aprender a saltar, elas têm dificuldade de pular, elas têm dificuldade de Aham. obstáculo, de profundidade, às vezes elas têm baixa visão junto
com a deficiência intelectual. Então, o que que eu quero que ela seja? Eu quero que ela seja feliz. Eu quero que ela esteja apta de ir num playground e brincar, e ir numa cama elástica e pular, entendeu? E curtir uma festa. Enfim, se ela quiser ser bailarina, eu estou dando ferramentas para que ela seja bailarina. Mas se ela não quiser também, tudo bem que ela aproveite isso para outra coisa. Entende? É, Então, eu acho que a eu. nossa função no Baby Class é essa. Esse negócio de ficar lá falando para criança, uma criança pequena, não. Né? Repetição Aham. lentona, essa coisa da repetição para criança pequena é chata. Então, ela não vai ter Sim. muito interesse. Elas perdem a paciência, né? Muito. Porque é criança, poxa, quem quer ficar Exatamente. lá fazendo? Eu comecei, no comecinho, eu batia muito assim no pé, né? Lógico, de forma educada, até porque é minha patroa. Mas de assim, a criança chorava, falava, não, vem fazer. Aí ficava toda aquela coisa pra eu tentar envolver a criança. A criança, eu falava uma, falava duas, falava três, eu falava, tia, não tem problema. Falei, deixa a criança. Porque eu sinto que cria um negócio tão tipo, você tem que ir dançar, porque a mamãe quer ver. E elas acabam. Eu sinto que algumas crianças entram na sala até meio tipo, Ó, eu vou te falar, a sabe? criança na minha sala, se minha criança quiser dormir, ela vai dormir. Se ela precisar de colo, ela vai ter colo. Se ela quiser ficar num cantinho brincando, lendo um livro, ela vai, entendeu? Ela vai fazer aula se ela tiver afim. Porque é o que eu falo, o balé tem que ser prazeroso. Ele já é muito exigente. Eu, pelo menos, Sim. né, imagina, eu já tenho 35 anos. Então, quando eu comecei o balé, era muito rígido. Eu, até os meus 9, 10 anos, eu detestava balé. Tanto que Você quando começou eu com quantos anos? comecei com 3. Deus a Só que mais, começou bem nova. e eu fazia balé, tipo, das 2 da tarde às 8 da noite. Tipo, era uma loucura, sabe? Então, assim, claro que Aham, eu ia gostar daquilo, né? Mas, sim. mas a minha professora ela era muito brava, mas ela era inteligente. Então, por exemplo, se eu ia deitar e eu quisesse ficar embaixo da barra dormir, ela deixava. Então, eu fui entendendo que aquilo não era um castigo, que eu podia me Aham, olha só. divertir, sabe? Mas foi Aham. difícil, assim. Eu só comecei a gostar mesmo, de verdade. Assim, não falava, ah, quando você se apaixonou pelo balé, você nunca gostou? Minha mãe me pergunta muito isso. Eu falo, quando eu Nossa, comecei a fazer coisas que as outras não conseguiam, porque eu me achava, né? ai, nossa. Eu falava, Ai, nossa, acho que eu sou especial, né? Mas é assim. pra mim, o momento mais especial que eu tive dando aula foi porque, como eu falei, né, eu comecei com 15 anos, então eu fazia aquele trabalho mais recreativo com elas, porque é o que eu acreditava, não acreditava que eu ia ficar para elas plié, 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 plié. Mas mesmo Aham. assim, durante a aula, eu falava, vai, vamos fazer plié, só para elas terem na cabeça os nomes que era. Ah, eu Então, assim, trabalho nomenclatura, eu trabalho os passos, eu tenho um projeto isso, das guardiãs, mas assim, não pode ter eu vi. repetição, entendeu? Ela Aham. sabe, ela chega em casa falando os nomes dos passos, falando em francês, e isso para a família é incrível, né? Mas a gente tem que ter noção de que não pode ter repetição. Sim. E Mari, aí, eu como não. já são Ah. 8h36, eu acho que é bom a gente partir para as perguntas. Então, você disse que tinha pergunta no na sua caixinha também, né? Se você quiser responder Pode começar elas. as suas, porque de repente tem repetida, né? Então, as meninas que eu conversei não foram mais perguntas, a gente só conversou sobre alguns pontos mesmo, para eu Aham. saber o que era importante a gente falar como professora Ah, tá. para melhorar esse trabalho nosso. E basicamente, assim, a gente já falou bastante do que as meninas tinham pontuado. Então, você falou da questão do favoritismo, da questão do chamar outra pessoa, né, de fora e acabar vangloriando aquela e esquecer do trabalho com a que estava ali com você. Isso as Eu meninas que não sou conversaram. contra, tá? Ter uma bailarina convidada. Não Não, é eu isso. também não sou. Mas é que tem Eu já fui professores que não bailarina sabem, né? convidada em várias escolas, assim. Eu cheguei em Brasília, Aham, inclusive. Uma escola me contratou como bailarina convidada para fazer. Acho que da primeira vez que eu fui foi para fazer a fada açucarada de quebra-nozes. E olha, aham. assim, foi ótimo. Não, não é um pecado você ter uma bailarina convidada. Não, mas eu digo o trabalho, Incentivo. a falta, né? Sim, o Na sala problema de é aula você também. não dar condições para essa sua aluna um dia ser a convidada, entendeu? Exato. É, porque eu fico pensando, poxa, ela vai sair
tudo bem. Eu um dia escutei de uma professora assim falando: eu só não te tiro da coreografia porque eu não posso, mas você não é nenhuma na Botafogo, não. Não, tudo bem. Quantas Ana Só que Botafogo eu a gente falei, tem? ok, prazer, Mariana Machado. Não O que sou eu Ana sempre falo, Botafogo. assim, as pessoas perguntam muito, né, sobre como a gente lida com, principalmente agora, depois que eu comecei a trabalhar mais forte com pessoas com deficiência e tal, muitos professores me Aham. perguntam assim, como você lida com a sua expectativa, né? Eu Não falo tendo. sempre para elas, eu falo, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. De todos os professores de formação que tem nesse Brasil, não vou nem falar do mundo, né? No Brasil, Aham. quantos bailarinos você tem que você manda para uma companhia? Às vezes você passa uma vida inteira dando aula e você não tem nenhum. E não é porque você seja um mau professor, não é por isso. Às vezes é porque a realidade do lugar que você dá aula não é essa. Às vezes é por falta de oportunidade, porque aqui a gente não tem tantas companhias. Então, as escolas que mandam para a companhia, geralmente já são as escolas das próprias companhias, né? Então, assim, Aham. por que que você vai desvalorizar 95% vai dos seus alunos que não vão ser bailarinos profissionais por várias outras questões, né? E vai ficar ali só naqueles dois, três que você acha que tem. Aham. Porque às vezes a E um criança não é. exemplo? Bom, vamos lá então para as perguntas que eu Vamos. anotei aqui, porque olha, Tá bom. tem uma pequena lista, ó. Meu Deus! Isso que as repetidas eu juntei. Mas, ó, coisas Adoro. que te satisfazem na profissão. Para mim, o que me satisfaz é ver o aluno realizado. Então, Tá. se ele estiver sorrindo no palco, o ano passado, foi ano retrasado, eu tive uma aluninha que ela fez xixi no palco. Ela entrou no palco, fez xixi. E aí todo mundo ficou tipo, "Ah, meu Deus!" Aí eu fiz, né, pra ela assim, ela continuou, dançou. Aí eu falei, Gabi, o que aconteceu? Ela, ah, tia, fiz xixi. Mas tá tudo bem, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, porque eu sempre faço assim pra elas. Não, mas tá tudo bem. E ela dançou até o final. Eu puxei, a sorte é que a gente tava dançando num teatro bem grande aqui em São Paulo, Sérgio Cardoso. Eu puxei a coreografia Aham. pra frente pra sair da poça do xixi da Gabi. Mas assim, o que me satisfaz foi ela, em vez dela sair traumatizada, ela saiu sorrindo, feliz. Nenhuma coleguinha deu bola para aquilo e foi ótimo. Pergunta, porque tempo Cara, tá. aqui, qual a idade? Essa pergunta eu recebi tipo umas 8 pessoas diferentes que perguntaram. Qual a idade que você mais gosta de trabalhar? Ah, Então, é muito difícil para mim, porque cada imagina. idade tem um diferencial que eu gosto. Assim. Eu tenho muita identificação com criança, né? Eu gosto muito dessa parte da aprendizagem, enfim, eu tenho muito Aham. isso. Mas eu vou falar que eu não gosto de trabalhar com as minhas adolescentes. Eu amo as minhas adolescentes. Eu amo meu balé adulto. Eu já trabalhei como ensaiadora, coach Aham. para repertório, para festival, assim. Eu amo todas as idades, né? Eu trabalho hoje, sei lá, 80% do meu tempo com crianças. Mas se você Aham. falar o que você prefere, eu não sei. Eu gosto de todas. De todas, tá. Vai. Próximo. Como? Ah, essa foi muito legal, porque veio de uma pessoa e eu já ouvi isso outras vezes. Como você Tá. faz para encantar as suas alunas? Porque, sério, elas ficam vidradas em você. Isso é uma Ah, pessoa que me acompanhou já em aula. E eu acho que tudo está na nossa verdade. Porque isso já me falaram. Essa minha amiga de Brasília, essa Thaís, ela falava que uma coisa que encantava ela era como as pessoas paravam para prestar atenção, né? E eu acho que é a nossa verdade, a nossa empolgação, enfim, né? Eu acho que isso que aham. encanta as crianças, assim. Hoje, aqui tem a Safira, que está aqui falando que ama pro também ama. Na turminha dela, são 37 crianças. É aquela turma que você falou de sábado? Isso, essa turma. Você Então, viu como assim, eu assisti seus vídeos, né? Ó, já sei até os é, horários tô aqui. vendo, tô vendo. E aí todo mundo fica, meu Deus, como você faz? Se você entrar na sala, você pira, porque elas estão todas divididinhas por idade, sentadinhos, tudo sem o menor estresse, Problema. sabe? Então, eu acho que é tudo como você passa. Eu sou sincera, eu peço ajuda para elas, essas coisas, né? Aham. Mamãe e Safira Mamãe e assistindo. Safira juntas. Ah,
Então, eu acho que isso é a diferença, sabe? A Safira tem uma irmã adolescente também que eu sou apaixonada Aham. Teve acho que quando... algum momento assim que teve algum desafio assim na sua profissão como professora mesmo, que você falou assim, meu Deus, respira. vários, vários, assim. Em Principalmente questão de do quê? pessoas que não entendem. E aí, por exemplo, já chegou uma vez de eu treinar tudo com as crianças, né, numa escolinha, chegar no dia da apresentação no palco, a diretora entrar e falar, não, não quero assim. Aí eu olhei pra cara dela e falei, querida, você teve um ano inteiro pra ir na minha sala de aula. Aqui vai ser do jeito que ensaiei, ou você fica aí e assume. Então, assim, são vários desafios, porque muitas pessoas não entendem o que você está fazendo, né? Aham. Então, te julgam. Aí, no final, que dá tudo certo, vem todo mundo feliz, com flor, né? Com É, tal. Mas ninguém vê eu o que a tive gente passa uma. no dia a dia. Mas já tive Aham. vários desafios, assim. Já tive aluna que chega passando fome, que desmaia de fome. É, cara, assim, criança que sofreu violência em casa. Eu já tive vários Eu tive um desafios, sabe? desafio assim. Como educadora é bem Aham. punk. Teve uma vez que era uma bebê ainda, ela tinha 2 aninhos, de 2 para 3. E aí eu sempre pedia para elas levarem uma boneca junto, né? Uma boneca, um ursinho na sala. E ela simplesmente veio e me deu um tapa. Aí eu fui, aquela coisa toda, não, não bate na tia, não sei o que lá. E de novo, acho que ela me deu 2 ou 3. E eu só, não, 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 não. E fui contornando. Como era aula de baby, aí era meia horinha só, né? Porque são muito pequenininhas. Uhum. Aí quando as levei para a sala, eu fui conversar com a professora para ela notificar os pais, para monitorar esse comportamento, porque a criança não dá papo de graça, né? E aí, na Sim. hora que eu fui conversar com a professora, ela falou: não, sabe o que que é? É que o pai e a mãe, eles brigaram, o pai dela bateu na mãe dela e ela viu, É isso. A gente sabe, sabe? né? Aí eu fiquei ó, falei: tá bom, E, ó, eu então. vou te falar que são várias situações, assim, todos os extremos e com todas as classes sociais, né? Eu tive uma Aham. em Brasília que trocou todos os dentes e a mãe não percebeu e a minha estava frustrada porque a fada do dente não chegou. E aí você Nossa. fala, cara, eu fui lá e liguei pra Era mãe, falei, tão... olha, fulano tá esperando. Mas já caiu o dente? Eu falei, todos. Eu tô com o do fundo, você quer? Tipo, né? Enfim, assim, são vários problemas Aham. que eu acho que cabe Sim. aos professores estarem Meu Deus. e poder pegar, né? Vai. Próxima. Outra pergunta. Ó, gente, o que não der para responder aqui, eu respondo as caixinhas lá no Insta depois. É. O que te fez querer ser professor de balé? Eu não sei, mas eu sempre quis ser professor de balé. Depois eu comecei a De balé gostar. ou ser E professora? Oi? De balé exatamente ou ser professora? Ah, eu acho que de balé porque era a minha realidade, era o que eu me via ensinando, né? Mas eu Entendi. sempre gostei de ensinar, né, de estar junto e tal. E aí foi um problema que eu tive, porque eu não. As minhas professoras, né, o pessoal que eu dançava, que me dava bolsa, eles não me davam bolsa para eu ser professora, eles queriam que eu dançasse, ganhasse festival, trouxesse troféu, essas coisas, né? E eu falei, Aham. cara, eu quero dar aula, entendeu? Me deixe dar aula. Me deixa dar aula. Tanto que eu fui embora para Brasília, porque a companhia de lá não viajava e eu queria estudar, queria dar aula. E Entendi. aí foi assim que eu consegui, de fato, né? Mas eu sempre quis ser professora, essa paixão por ensinar, por construir, por ajudar, assim, sei lá, sempre foi minha Tá pegada. bom. Aham. Aí uma outra professora perguntou assim: de onde vem a sua criatividade para aulas, para as aulas? Não sei né, quem conhece meu trabalho, mas eu trabalho com muita temática, muita ludicidade e tal. E essa criatividade vem de qualquer lugar. Então, de repente, Exato. dá um clique, tipo, eu tô vendo a novela, aí eu vejo uma cor, uma luz, alguma coisa, tipo, já vem uma ideia na minha cabeça. O que que eu aprendi com o tempo? Anotar todas as minhas ideias. Porque Muito vem uma importante. ideia Tanto que incrível. É, agora isso aqui é uma live e eu fui e fiz papel, caderno, tá tudo aqui. Eu faço isso, porque assim, às vezes vem uma super ideia, que nem o meu projeto era uma vez um balé. Ele nasceu de uma criança contando a história para outra.
E eu falei, cara, isso é muito mágico, isso é muito incrível. E aí eu fui desenvolvendo, né? Então eu acho Aham. que é, assim, o importante, a criatividade, ela tá aí. As pessoas falam, eu não tenho ideia. Você tem, mas às vezes você não anota, aí você se perde. Então, crie esse hábito, anotem as ideias. Eu vou pular todas as perguntas aqui e vou Tá. responder uma, porque a gente tem 5 minutos só, que Bom, foi da realmente. Letícia, que ela me perguntou assim: como as professoras sabem que uma aluna está preparada para iniciar as pontas? A pergunta do século de R$ 1 milhão. Pergunta de R$ 1 milhão. Eu vou responder para vocês. Como eu sei? Tá. Porque a gente tem todo um estudo de física, de Corpo, né? anatomia, Anatomia, enfim, de sim. corpo e tal. Biomecânica Então, do corpo. o que a gente entende por preparação? Então, a musculatura da menina tem que estar pronta. Então, você olha aqui atrás do tornozelo dela, você vê já uma cavidade ali, um tendãozinho, você já vê que aquilo ali está pronto. Em volta do joelho, você vê um quadríceps que já está ali segurando, pronto para segurar a sua patela, ou que as pessoas chamam de Aham. rótula, né? Para não sair do lugar, para sustentar o corpo. Você vê que a menina tem um abdômen bom, que ela tem um controle de tronco bom, as costas, né? Aham. Panturrilha bem definidinha. Então, assim, são vários fatores. Antigamente, o crime, o erro de quase todo mundo, e o meu também, eu já fiz essa cagada, gente, não é. Ai, meu Deus, falei. Eu já fiz essa Já besteira, fiz. é colocar a ponta antes da hora. O que acontece? Você coloca a ponta antes da hora na sua criança, a criança sente dor, o corpo não está preparado, aquilo massacra o pé. Eu vou falar para você, eu dancei muito, eu dançava às vezes em mais de uma escola simultaneamente, por causa das bolsas, enfim, e eu não Aham. tinha bolhas nos pés. Eu passava 8 horas fazendo aula, eu não tinha bolha machucada, aquela foto que o povo tira. Nunca Aham. Não, tive. meu pai também nunca ficou assim. Mas aí por quê? Porque técnica é corpo preparado. Então, assim, às vezes acontece de sair uma bolinha, outra. Às vezes a bolha vinha de um sapato que eu usei no final de semana. Não necessariamente da sapatilha de Da ponta. sapatilha. Então, assim, Aham. o corpo preparado, a técnica, a boa base e uma boa técnica te previne até da dor, né? Diminui muito. Aproveitar essa pergunta de 1 milhão e contar pra você. O meu primeiro ano na ponta, eu e das outras meninas, como eu falei pra você, a turma era meio mista, então tinham meninas mais novas. A professora chegou e falou: vocês vão dançar amigas de Copélia, tá? Sim, 7 minutos, tá, gente? Amigas de Copélia é um repertório de 7 minutos, É um conjunto entendeu? gigante. Primeiro ano na ponta, realmente. É muito Então, desafiador, né? imagina. Então, assim, muitas meninas desistem aí. O crivo, às vezes, é esse, né? Como você coloca a Ah, ponta, desiste, porque sente tanta dor, se sente incapaz, você vê que o negócio não anda. Então, desanima, assim, né? Puxa pra trás aquela menina, né? Porque ela fala, eu não consigo. E às vezes não é, é por isso, né? Às vezes é só precisa só treinar faltou mais um mais pouco. 6 meses de trabalho, sabe? Faltou É, mais mas uma não. aplicação ali, um eixo que seja. Então, eu acho que Aham. a professora sabe, se a professora tiver estudo, ela vai saber olhando para você. Por exemplo, tem estudos que dizem que a menina não pode subir na ponta antes de menstruar, por conta da Nossa, densidade óssea mesmo. Não pode. gente. Eu não coloco. Então, assim, menina minha com menos de 12 anos nem pensa em ponta. Eu nem falo sobre ponta em sala de aula. Né? Eu acho que Entendi. tem que ter um trabalho aí, Aham. consciência, enfim. Bom, Mas estamos terminando, né? Porque o tempo aqui está pedindo socorro. Eu acho que você vai ter muitos stories para gravar. vou, vou Eu aproveitar a vou maquiagem. Aproveita a maquiagem. Se tiver alguma coisa aí também que você queira saber a minha visão, por estar começando, iniciando, você me manda lá. Eu gravo, pode me mandar os vídeos. Eu vou colocar nos meus stories também para quem veio pelo meu Instagram. E também, quem quiser, a gente acesse o canal da Jéssica, é incrível. Lá tem muito conteúdo. E tá vindo mais coisas que eu sei, que eu te conheço, tá? Que eu Ah, tô vou vendo fazer lá que tá vindo, hein? propaganda. Aquela louca. Mas, cadê o jabá? Se Começa. tiver professores começando, vai ter um curso que eu dava presencial, eu estou formatando ele para online sobre planejamento.
E nele eu abordo Olha. várias outras coisas, né? De como você pensar esse planejamento. E Aham. o projeto Era Uma Vez o Balé virou um e-book que está sendo Oh my ilustrado. God! E Já quero aí ser garota propaganda do e-book já. eu vou lançar esse e-book aí para poder contar essas Sério, não histórias. perca. E eu gostaria muito que você desse um conselho, assim, para quem quer ser professor, para quem quer iniciar nessa área. Aquele conselho assim, Aquele conselho de amor, assim, ó. Estude. 20 segundos. Estudem, estudem e sejam apaixonados pelos alunos de vocês. Que não tem erro. Tá bom, a gente tem 15 segundos. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui. Você tem 5 segundos para dar tchau. Um beijo para todo mundo e estou sempre à disposição. Oi, pessoal! Bom, para quem acompanhou a live hoje, que eu participei a convite da Mari Machado, que é uma jovem professora de balé, o meu muito obrigada. O papo foi muito bom, a gente conversou muito tempo, mas não deu para responder todas as perguntas. Então, eu vou respondendo aqui a caixinha de perguntas, as caixinhas de perguntas de vocês, tá bom? Bom, gente, a primeira pergunta eu até respondi, mas vou responder todas agora, tá bom? De onde vem a minha criatividade para dar aulas? Gente, a minha criatividade ela vem de qualquer lugar, a inspiração vem de qualquer coisa. Muitas pessoas às vezes me perguntam até, nossa, mas você fez tantos cursos para professor, já dando aula há tanto tempo. Gente, às vezes o curso, ele nem funciona para aquilo que o professor tá ali querendo te passar, seja aquilo. Mas às vezes uma coisa, uma troca, uma conversa com o colega, às vezes qualquer coisa te inspira, te dá um clique e aí a ideia vem. Então, se inspirem, leiam, busquem cursos, busquem canais, busquem ideias em todos os lugares, porque ela aparece de qualquer canto, tá bom? Foi o que eu falei, às vezes na novela eu vejo uma cena, um colorido, uma luz diferente e falo, cara, eu podia fazer isso. E é isso, então a criatividade ela vem quando você menos espera. Então anotem tudo para não deixar nenhuma ideia passar. Para quem começar com crianças é mais fácil? Não! Crianças exigem muito mais estudo e muito mais preparo do que a gente imagina. Então, a ordem na minha cabeça deveria ser ao contrário. Então, a gente sabe que não é isso que acontece, mas na minha cabeça, os recém-formados deveriam pegar pessoas mais conscientes do próprio corpo, no caso, pessoas adolescentes, adultos, enfim. Porque aí seria mais fácil. Não tenho uma preferência, assim, eu acho que eu tenho mais identificação com crianças, mas eu sou apaixonada por todas as fases, inclusive para ensaio, coach, repertório, né, enfim, eu gosto de todas as idades. O que elas me fazem que me deixam mais feliz é quando elas chegam assim, sorrindo, correndo, ou quando elas me cobram, você não vai me dar uma apertadinha hoje? Eu acho o máximo eu acho o máximo essa retribuição de carinho e quando elas se sentem realizadas, assim, né, ou realizados. Então, cada conquista, cada coisa que eles me contam, eu fico realmente muito, 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 muito feliz. Bom, essa quarentena tá sendo muito desafiadora, acho que não só pra mim, mas pra todo mundo. Então, profissionalmente eu tô tendo que me reinventar, tô tendo que aprender a lidar com a distância, com a saudade, enfim, não tem sido fácil. Mas também não foi de tudo ruim, né? Porque eu consegui colocar projetos que já estavam há muito tempo no papel em prática, como o canal, como alimentar mais aqui no Instagram, estudos que eu estava querendo revisar já fazia tempo. Então eu tenho aproveitado para colocar em prática coisas que eu já vinha há algum tempo protelando, vamos dizer assim, pela correria, né? Então tem sido desafiadora, mas também tem sido proveitosa. Minha carreira como professora começou com a maioria, né, tampando um buraquinho aqui, um buraquinho ali, em escolinhas, enfim, ajudando as minhas pros, então substituía, enfim, assumia a turma que ninguém podia assumir, horários que ninguém podia, aí eu tinha que ir lá cobrir, enfim, essas coisas, mas sempre foi o meu desejo ser professora. E quando eu fui para Brasília, eu foquei nisso e aí minha carreira deslanchou mesmo.
Para mim, a maior qualidade de uma professora de balé é ser apaixonada pelos seus alunos e pelos estudos. Então, se você amar ensinar e amar os seus alunos, você com certeza vai ser uma excelente professora. Por que o ser apaixonado? Porque aí você vai levar em conta a individualidade do seu aluno, você vai prestar atenção nas questões que envolvem o seu aluno e você vai buscar sempre o melhor para ele, nem que você tenha que voltar para a sala de aula. Depende da sua base e depende dos professores que você teve. Então, a média dos bailarinos dançam até perto dos 30 anos, mas nós temos bailarinas que dançaram até os 60. Então, depende bastante. E o porquê desse depende tanto? Porque vai depender da quantidade de lesões que você tem no seu corpo. Então, se você teve uma boa base e bons professores, provavelmente você vai ter um número menor de lesões e aí você aguenta dançar mais tempo. Olha, eu já tive aluna que iniciou o balé com 90. Então, 20, ó, tá um chuchu ainda. Pode começar, viu, dona Mari? Vou adorar ser sua professora, inclusive, fica a dica. As pessoas têm muito essa ideia, né, de que o balé se começa muito pequenininho e tal, mas não. Eu acho que o balé adulto tem até as suas vantagens por conta da consciência corporal, né, da vivência motora, enfim. Então pode começar o balé na idade que você tiver. Eu acredito que as aulas pós-quarentena vão ser cheias de saudade. Primeiro que a primeira semana eu nem acredito que vai ter aula, né, gente? Porque eu acho que a gente tem que abraçar, beijar, matar a saudade quando puder. E eu acho que a gente vai ter muita coisa para conversar. Mas, tecnicamente falando, eu acho que vai ser como voltar de umas longas férias. Então, vai depender muito do que o aluno fez em casa, de quanto esse corpo está preparado para saber como que a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Agora, Gi, se a pergunta foi sobre as normas de segurança, eu acredito que vão ser bem rígidas, né? Máscara, distanciamento... turmas reduzidas, enfim, aí a gente vai ter que ver a pergunta do milhão aqui, né? Bom, as professoras sabem, através de estudo e de você saber identificar os sinais no corpo do aluno, então musculatura, você vai vendo questão de controle corporal, aulas online. Bom, gente, eu não escondi de ninguém que eu não sou uma entusiasta das aulas online, principalmente para criança, né? Mas, assim, tem sido uma maneira bem bacana de me manter próxima. Então, foi a maneira que eu encontrei de me conectar, né, com as crianças, de matar um pouquinho a saudade. E a minha intenção é muito mais entreter do que desenvolvimento técnico e tal. Acho que as crianças já estão muito estressadas agora. Para as adolescentes e as adultas, eu estou em dívida. Eu até prometi fazer uma turminha online e acabei que... enrolei um pouquinho, mas vai sair. Prometo que essa semana eu me estruturo para. Vamos lá, uma inspiração. Isso é muito difícil, né, gente? Nós temos várias inspirações. Então, eu vou deixar um beijo aqui para uma das minhas maiores inspirações, que foi minha pro, Ellen Caras. Um beijo, tia Ellen. Muitas coisas me satisfazem na minha profissão. Realmente eu sou apaixonada por ela, mas a felicidade dos meus alunos e as conquistas deles, com certeza, é a maior satisfação que eu tenho. Também, quando algum professor, me procura para fazer algum pedido de dica, para fazer um depoimento, um desabafo, enfim, qualquer coisa, para comentar um vídeo, eu fico muito feliz, que para mim é muito importante. Eu comecei a dar aula bem novinha, como a maioria das professoras. Eu tinha 14 anos, dando aula em escolinha, substituindo o professor, fazendo coreografia, enfim. Era pau pra toda a obra. Gente, eu amei essa caixinha aqui. Eu até falei, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que é muito da verdade que a gente passa. Então, eu não engano minhas crianças. Eu sempre falo, quando eu preciso de ajuda, eu peço e elas super atendem. Gente, eu sempre tive paixão por ensinar. Eu acho que eu sempre quis ser para um aluno que os meus professores eram para mim. Talvez essa seja a explicação. Então, essa vontade sempre teve aqui dentro. Bom, pessoal, esse foi o resumo das perguntas, né? Das caixinhas que eu recebi aqui e lá no Balé para Todos. Muito obrigada a cada um que participou, que mandou as perguntas. E eu espero que quem
não conhece esse meu lado pro, tenha gostado de conhecer um pouquinho do meu trabalho. E fica o convite, se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, tem o meu Insta profissional, Balé para Todos, e o canal do YouTube também, porque a quarentena fez da gente o quê, gente? Blogueira, enfim, né? Então, lá no canal tem as histórias, tem a série Papo de Professor, tem várias séries lá para todo mundo, e eu espero muito que vocês gostem. Um beijo, tchau, tchau!